Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Existe Tentar. Eu sou Caterine Barros, sou host desse podcast e também atuo na Camelo & Co como diretora de estratégia e atendimento. E tô aqui com o meu parceiro. Sou Saulo Camelo, co-host do Não Existe Tentar e fundador e CEO da Camelo & Co, agência patrocinadora deste podcast. A Camelo & Co é uma agência de marketing e publicidade, onde lá nós desenvolvemos projetos de estratégia, marketing, tech, branding e todas as outras necessidades de marketing. Nós somos uma agência full service e hoje estamos aqui no podcast Não Existe Tentar mais uma vez, né, Catarina? Sim, e se você tá chegando agora, tá conhecendo o nosso podcast agora, eu queria te dar 2 dicas. Primeiro, que você assistisse os nossos episódios da primeira temporada. A gente tem um episódio muito legal com a Mariana Oliveira, que tem super a ver com o que a gente vai falar hoje. E também o nosso penúltimo episódio com o Geraldo Rufino, que tá bem legal, bem interessante, e acho que você vai gostar. E hoje, Saulo, a gente tá com uma super convidada, né? Super convidada, que simboliza muito Não Existe Tentar. Muito. E eu confesso que eu queria trazer ela desde que a gente começou com a ideia desse projeto. Eu tô aqui com a Kátia Reimorek, ela que é uma profissional dedicada à promoção da diversidade e inclusão, né? Da diversidade, equidade e inclusão. Líder de inclusão produtiva na Talento Incluir, palestrante, coach, atriz, coautora de 2 livros, já foi líder de comunicação da Natura e também é speaker do TEDx. Estão aqui, seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, gente, prazer é todo meu de estar aqui, gratidão pelo convite, muito bom poder compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Maravilha. Kátia, a nossa primeira pergunta, a gente quer saber, para você, existe tentar? Existe fazer, né? E tentar é aquela opção que a gente tem, sabe? De que se não der certo, tudo bem, eu só estava tentando. Então, acho que pra mim existe fazer, assim. Tá com medo, vai com medo mesmo, bora. E o tentar te dá uma permissão de desistir no meio do caminho, de não dar certo. Então, eu sempre fui muito atirada, sempre fui lá pro fazer direto. Eu acho que não tem exemplo melhor do que a Kátia para contar que não existe desculpa, né? Querer fazer acontecer e dar um jeito, arruma-se um jeito, arruma uma circunstância, uma possibilidade e vai atrás, né, Kátia? É isso. Acho que isso a gente aprende desde pequenininho no ambiente que você tá, né? Eu aprendi isso muito com a minha mãe, assim. Minha mãe não... Ela ia fazendo, mesmo sem saber o que ela estava fazendo, mas ela ia fazendo para fazer com que tudo aquilo que prometeram para ela não fosse verdade, né? Então, quando eu nasci, me deram 1 aninho de vida. E aí ela falou, bom, né? O que eu faço a partir de agora? E ela ficou na cabeça que ela tinha que desenvolver meu pulmão. Era o que ela mais escutava dos médicos, era ela tem que desenvolver o pulmão. E aí foi muito interessante porque, de repente, quando acho que eu comecei a soprar, interagir um pouquinho mais, ela encheu a casa de bolinha, de espuma, de língua de sogra, de bexiga, enfim, de várias coisas que eram para soprar. E assim a gente passou a minha infância inteira soprando, né? Então eu acho que é isso, é você ter a referência de uma pessoa que foi lá, acreditou e fez, te impulsiona para que você faça a mesma coisa nas suas barreiras ali. Sim. Quero aproveitar que você começou contando um pouco da sua história, que você contasse assim, né? Foi sempre assim? É uma realidade de todas as pessoas com deficiência? É uma realidade que você precisou conquistar? Queria que você contasse um pouco da sua história e também pincelasse um pouco de tudo que você vem acompanhando, né? Nesses diversos anos atuando à frente de diversidade, inclusão. Que você contasse um pouco de como foi tudo isso e como é na maioria dos casos aí que a gente encontra. Eu falo que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Porque se todo mundo tivesse a mesma estrutura que eu tive, a mesma oportunidade que eu tive, a gente estaria num outro momento. Então, não é a realidade da grande maioria das pessoas com deficiência ter todas as possibilidades que me foram dadas, né? Então, eu tive ali 2 pais, né? Uma mãe e um pai incríveis. Meu pai trabalhava triplicado para minha mãe poder parar de trabalhar e poder cuidar de mim. Eu tive incentivo para fazer tudo aquilo que eu queria fazer.
Então, eu quero estudar, vai estudar, quer fazer aula de música, vai fazer, enfim, eu odeio música, minha mãe que queria música, viu, gente? Um parênteses aqui. Ela achava que eu tinha que fazer algum instrumento. Então, tentou violão, tentou teclado, e eu sou uma pessoa que eu não sou da música, até acho que eu traumatizei. Enfim, mas ela foi tentando. Então, eu ia fazer aulas de um monte de coisa, né? Tipo, ela me colocava em um monte de lugares onde eu estava em contato com outras pessoas e socializava. E isso faz muita diferença para a tua trajetória. A única coisa que eu não tive a oportunidade, e eu acho que é muito legal trazer, é de conviver com pessoas com deficiência. Eu fui conviver só na fase adulta, né? Mas a grande maioria das pessoas com deficiência só convivem com pessoas com deficiência. Uhum. Em institutos, em lugares de tratamento, fisioterapia, e aí isso não é pra você, e isso nem tenta, né? Você não vai conseguir, é o que mais permeia a grande parte das pessoas com deficiência. Então, eu acho que eu fui muito privilegiada de viver num mundo meio que paralelo, numa Matrix ali da Dona Marta, mas que me deu um universo de possibilidades, assim. E acho que hoje eu tento trazer um pouquinho desse universo de possibilidades para as pessoas que não tiveram isso por muito tempo nas suas vidas, né? Existiam casos que eu já vi da família meio que maquiar, até para a própria pessoa, para a criança, de que ela tem uma deficiência. E essa pessoa, ela não saber lidar. Conta um pouquinho o quanto isso foi importante, né? Você ter essa consciência e quão ruim é para outras pessoas que estão nessa posição, como que elas podem lidar com isso quando era criança ou quando tem um filho? Eu acho que é tão libertador você poder ser quem você é, com todas as suas características, sem ter que gastar energia tentando esconder algo, né? Acho que isso é mais um privilégio, assim. E eu falo que a minha deficiência, a gente chega junto, né? Não tem como esconder. Mas depois eu até conto pra frente, mas eu escondia. Até pra arrumar emprego no comecinho, eu bem que tentava esconder, pra conseguir oportunidade. Mas minha mãe ficava muito brava, né? Ela falava, não precisa fazer isso, não faz isso. Mas o que você trouxe é muito real, né? Tem muitas famílias que ou ignoram a deficiência, porque não querem perceber e não querem assumir que tem um filho com deficiência, então negligenciam isso. Então, quantos diagnósticos de pessoas autistas só acontecem na fase adulta? Quantas pessoas ali acabam sem tratamento na sua infância e tem o impacto disso depois? Porque os pais acabam não querendo, né, alardar isso, ou trazer isso como um ponto. Tem famílias que ainda escondem os seus filhos com deficiência dentro de casa. Então, quando você vê... E aí, você não está falando de 50 anos atrás, não. Você está falando de 2, 3 anos atrás, tá? Que a gente tem, né, depoimentos de pessoas que, de fato, filhos com deficiência intelectual ficavam trancados no quarto do fundo, né? Às vezes, eles chegavam, botavam para dormir. Porque, não tá dormindo. Para não ter ali a presença da criança, né, com deficiência dentro de casa. E isso vai fazendo com que a própria pessoa com deficiência tenha vergonha de ser quem ela é, né? E isso traz vários gatilhos e traz vários comportamentos, mecanismos de defesa que são comportamentos mais agressivos, ou de introspecção, ou de falta de autoestima, que vai impactar na sua sociabilização e na sua vida diretamente. Então, eu acho que isso é a pior coisa do mundo, é você não poder colocar todas essas características à disposição de uma sociedade, porque elas fazem parte, né? Sim. E é justamente, muitas vezes as pessoas acham... A gente tem diversas discussões sobre esse cenário, acham que segregando você está de fato respeitando a diferença, mas você não está fazendo a inclusão de fato, né? Você respeitar a diferença é você dar o que aquela pessoa precisa e botar todo mundo para conviver no mesmo espaço, para ter as mesmas oportunidades, para ter as mesmas condições. E às vezes a família, até num excesso de zelo, num excesso de cuidado, acaba limitando as possibilidades, né, daquela pessoa. Eu acho que isso de esconder a criança ou de, né, não deixar socializar não é nem segregar, é um ato, sim, de exclusão mesmo, sim, né? O segregar, ele faz parte de um processo de inclusão. São várias etapas. Então, assim, a segregação é quando eu percebo,
considero aquela pessoa com deficiência, mas boto numa escola inclusiva. Coloco no grupinho só de pessoas com deficiência, né? Então, eu brinco que no trabalho, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, um dos trabalhos que eu fui, eu cheguei, aí a pessoa falou assim, a sala que você vai ficar é aquela ali, ó. Era uma sala de vidro no meio do andar e todas as pessoas com deficiência estavam lá dentro. Nossa. Aí eu falei, oi? É ali? Eu falei, eu vou fazer o quê? Aí quando eu entrei na sala, eu falei, bom, né? Aí a pessoa falou assim, aqui a gente não faz nada, a gente só fica aqui. Mas não pode sair muito, viu? E essa era a escola? Não, isso era um trabalho, isso era uma empresa. E eu tô falando de 20 anos atrás. 20 e pouquinhos, 22, 23 anos atrás. Aí eu falei, né? Aí fiquei quantos dias lá, gente? Um dia. Lógico. Não voltei, né? Por que eu não voltei? Porque eu tinha um lugar de muito privilégio. Eu falei pra minha mãe, não quero ficar lá, porque eu não fui educada assim, porque eu não fui criada assim, porque eu tenho que ser aceita como eu sou, porque eu tenho uma formação, porque eu não tinha que colocar comida na mesa. Isso é, né? Então, assim, eu tinha uma condição muito favorável pra falar, não vou voltar. Mas aquela galera que tava toda lá, não tinha talvez a mesma condição, ou era melhor ficar lá do que ficar na própria casa, trancadinho no quarto, né? Ao menos lá eles sociabilizavam entre eles. Aí, beleza. Aí fui pra uma segunda oportunidade. Aí eu subi de vida. Porque aí quando eu cheguei na empresa, era num prédio. E aí a gente parou no andar. E a moça falou assim, e aqui é o andar que ficam os PCDs. Era um andar inteiro dessa vez. Falei, não gente, uma sala. saí da salinha e fui pro andar. Olha que maravilhoso. É outra segregação, né? Da mesma forma, mas isso existia. E existia numa tentativa de fazer a inclusão. Mas estava muito longe de uma inclusão, né? E hoje existe um processo onde as pessoas com deficiência estão misturadas, mas ainda não estão incluídas na grande maioria das vezes, né? Sim. Que a gente chama de integração, né? Então, elas estão integradas, elas estão ali, mas elas não se sentem totalmente pertencentes, incluídas na grande maioria das vezes. Então, a inclusão é um lugar onde a gente tem condições, né, favoráveis para que a gente possa ter o direito de ir e vir, que tenha autonomia, que as barreiras físicas, sociais, atitudinais, elas não sejam empecilhos para que a gente, né, possa performar bem, possa conviver com o outro bem e fazer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Então, a gente ainda, da inclusão, a gente está bem distante ainda, né? Mas a gente já está numa fase de integração, já está um pouquinho melhor. Sim. E vocês têm dados de qual porcentagem brasileira tem de pessoas com deficiência? Boa pergunta, a pergunta do milhão essa. A gente tem dados muito diferentes, né? Então, pelo censo do IBGE de 2010, nós somos 24% da população brasileira. Aí, em 2019, a gente teve a Pesquisa Nacional de Saúde. E aí, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, a gente caiu para 8% da população. Então, de 24%, a gente passou a ser 8% da população. Porque eles mudaram o critério das perguntas. E aí, se perdeu. Só que, quando a gente olha para a média mundial, que tem talvez uma curiosidade um pouquinho melhor do que no Brasil, né? Um pouquinho mais a sério. A gente tem 15% da população com deficiência no mundo, uma média. Então, como é que o Brasil, do tamanho que ele é... Tá a metade da média mundial. Não tá, né, gente? Sim. Então, a gente considera que a gente é 15%. Justo. A gente tá na carona do mundo. Porque não tem número aqui no Brasil. Aliás, dado de pessoas com deficiência no Brasil é o maior desafio que a gente tem. Sim. E falando do Brasil especificamente, a gente sabe que o Brasil não é um país preparado em diversos sentidos. O quão longe a gente tá de outros países que são considerados primeiro mundo ou estão mais avançados nisso? Olha, por incrível que pareça, na pauta pessoas com deficiência, o Brasil é um dos países mais avançados, né? Principalmente em relação à empregabilidade. Então, uma das moças que trabalha com a gente lá no Talento Incluir, ela mora no Canadá. E a gente fala, tá no primeiro mundo, um dos melhores países para se viver, qualidade de vida. O perrengue é igual. Um perrengue é igual para conseguir emprego, para estudar, para moradia, para saúde. É igual. É igual, né? Qual que é a vantagem? Que a gente aqui no Brasil tem uma legislação
que obriga as organizações a contratar pessoas com deficiência. Isso faz com que a gente minimamente consiga contribuir um pouco financeiramente com o nosso PIB ali, quando a gente consiga ser um pouco mais pertencente. E nos outros países, a gente, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve essa lei por um bom tempo, principalmente pós-guerra, né? Porque as pessoas voltavam mutiladas de guerra, mas não podiam ficar dependentes do governo. Então, o governo criou a lei para que essas pessoas pudessem voltar a trabalhar. Mas aí, em determinado momento, eles acharam que estava tudo bem, que não precisava mais ter lei. E aí, deixou de ter lei, regrediu. Né? Então, uma lei não constrói cultura. E acho que isso é uma coisa muito importante, né? Tem muitas organizações hoje que trabalham pela legislação e não pela construção de cultura. Então, se a lei deixa de existir, né? Essa obrigação legal deixa de existir e a gente não criou cultura, a gente regride, como acontece, né, em vários países ali de primeiro mundo. Isso. E eu já ouvi muito falar justamente essa questão de a lei, ela faz com que as empresas tenham a obrigação, mas ela não ferramenta de nenhuma forma para que eles saibam lidar com isso. Então, eu vi uma vez até numa palestra, acho que de diversidade, alguma coisa assim que eu fui, uma profissional contando de histórias de pessoas PCDs que recebiam uma proposta de emprego, ficavam super felizes, o uniforme chegava em casa e chegava no dia, não, você não precisa nem vir. Tipo assim, você só vai cumprir folha. E também o quanto eu ouvi uma vez numa sala de um cliente com uma profissional PCD da minha equipe junto, ou seja, ela teve que passar por isso de ouvir, um cara falando assim, a gente vai ter que pôr 2 PCDs aqui, então a gente bota eles lá pra fazer não sei o que lá, tipo, e justamente... A gente sabe que a gente precisa da lei para ter um mínimo de olhar para isso, né? De mudança para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito desparamentado, né? De ferramentas que ajudem a, de fato, incluir essas pessoas e tirar elas dessa limitação que, muitas vezes, a sociedade coloca, né? E também da educação desse cliente também, né? Sim. Eu acho que é um processo, né, para todo mundo. Então, é um processo para as pessoas que nunca conviveram com pessoas com deficiência. Porque é o que a gente estava falando lá no começo da nossa conversa. Estava isolado na escola especial, ou dentro de casa, ou guardadinho, às 7 chaves, por N motivos, né? Então, não conviveram. Então, quando eu olho para minha trajetória, eu sempre fui a única na escola, a única, né, nos cursos, a única nos espaços. E ainda hoje, em muitos lugares, eu ainda sou a única. E é muito ruim, né? Então, acho que esse é um ponto. A falta de convivência te traz ali reforço de estereótipos muito grandes. Então, a gente não convivia... Gente, fórmula completa da exclusão. Não conviver e assistir Teleton. Né? Porque o Teleton fala assim, olha, coitada daquela pessoa, olha, doa, porque ela precisa da sua ajuda, ela é incapaz de trabalhar, ela é incapaz de fazer isso, ela sofre tanto. E aí, gente, eu amo o trabalho da CD, mas essa forma de conseguir o dinheiro, é óbvio, né? O bom ser humano doa na dor. Desbarrancou, doa, terremoto doa, alagamento doa, então o sofrimento da pessoa com deficiência, o brasileiro também vai doar. O ser humano vai doar, né? Mas isso reforçou muitos estereótipos. Então, o não conviver, mas todo aquilo que chegava de informação pra gente, dos nossos pais chegava. Não olha. Não faz pergunta. Não fica... Não. Então eu não posso chegar perto, essa pessoa é sofrida, ela não é feliz, ela é doente, ela é incapaz. Então, quando eu chego no mercado de trabalho, como é que as pessoas vão respeitar e vão acreditar que é possível? Não vão, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa inclusão, que é a forma como a gente trabalha lá na Talento Incluir, com muito cuidado. Porque senão tem um profissional com deficiência que não acha que ele é capaz e não pertence àquele universo. Aquela organização que não tem a mínima ideia de como vai fazer na chegada desse profissional. E aí a conta não fecha, né? Então a gente precisa dizer, você é bom o suficiente para estar lá. E, empresa, bora entender por que você não conviveu e acha que essa pessoa é incapaz para reciclar sua bagagem, entender que muita coisa mudou de lá para cá e que o cenário é outro. Então, esse processo é um processo que ele é lento. Sim. Né? E entender, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava até na Natura, ouvindo uma palestra de diversidade, e eles falaram que eles entenderam que
profissionais com... em determinada parte do processo, profissionais com deficiência auditiva acabavam produzindo mais porque eles tinham, digamos assim, menos distrações, ou porque as luzes da máquina... Eu não sei se eu tô explicando direito, mas as luzes das máquinas não iam atrapalhar, não sei o que lá. E no final, tipo, eram os melhores profissionais para estar naquela parte do serviço. Eu tô querendo dizer, talvez de uma forma esdrúxula, que, tipo, às vezes a gente coloca um preconceito de que vai ser menos produtivo, ou que vai ser menos pior, sabe? Que vai ser pior, ou que você vai precisar fazer muitas adaptações, quando, na verdade, você pode entender que aquela pessoa, ela tem talvez uma deficiência, mas ela tem outros talentos que uma pessoa, às vezes, sem deficiência não tem, né? E é muito louco isso. Eu queria entender, Kátia, quando você, falando um pouco antes de você pensar em trabalhar em prol disso tudo e tal, depois eu até quero entender como isso chegou, mas quando você se deu conta de que a sua deficiência não iria te limitar, assim? Acho que desde que eu nasci. Porque isso sempre foi muito forte em casa, né? Isso sempre foi muito forte na minha criação, com a minha mãe, principalmente com ela. Eu nunca vou esquecer, acho que foi a que mais me marcou, mais forte na minha memória, assim, de infância, foi uma vez que tinha um passeio da escola. E aí a gente ia pro centro meteorológico, né? E eu era pequena, gente. A gente devia ter uns 5, 6 anos, assim. E aí, meus amiguinhos iam todos no ônibus. E eu falei, mãe, eu quero ir no ônibus com meus amigos. Minha mãe falou, tá bom. Só que na hora que ela me pegou no colo, e na hora de subir o degrau do ônibus, eu acho que eu apertei muito o pescoço dela com medo de cair, e naquela época eu apertava e quebrava mesmo. Uhum. E eu quebrei o braço. Na hora eu apertei muito ela e eu quebrei o braço. E eu falei, mãe, quebrei o braço. E ela falou, tá bom, não chora para não assustar seus amiguinhos. A gente vai descer, vou te colocar no carro, a gente vai resolver. E aí, assim, a gente fez, né? Minha mãe sempre muito calma nesses momentos. Então, hoje eu me destruo, mas eu sou a pessoa mais calma do mundo. E aí, eu lembro que a gente foi pro carro. E aí, eu comecei a chorar. E ela falou, tá doendo muito? Eu falei, não é isso, eu quero ir no passeio. Uhum. E aí, ela falou, mas filha, você tá com o braço quebrado. Eu falei, mas você sabe enfaixar? E tem que o Dr. Walter ensinou, que era o ortopedista que cuidava de mim na época. Ela falou assim, e tem aquele remedinho que passa toda a dor, porque era um remédio que eu tomava forte que passava a dor. Eu falei, então a gente pode ir na farmácia, você me enfaixa, e depois a gente vai encontrar a professora e os amigos. Aí ela falou, se é isso que você quer, tá bom. E a gente foi na farmácia, ela me enfaixou, que eu lembro que eu quebrei o braço aqui, então ela botou no meu corpo assim, passou, né, me deu uma mumiazinha assim, né, me prendeu, botou a camisetinha de novo da escola por cima e fomos pro passeio. E aí, fiz o passeio e acabou o passeio e fomos pro hospital, né? E o médico desacreditava, falou assim, vocês duas não têm juízo. E foi nisso que eu aprendi que a gente precisa equilibrar as coisas na vida, assim, sabe? O que eu vou abrir mão de fazer dentro daquela condição que eu tenho, né? Como é que a gente vai... Senão você não vive, porque eu vivia quebrada. Então eu não ia viver nunca, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente... esse apoio que eu tive, né, esse suporte que eu tive da minha mãe, do não deixar as coisas, as barreiras, as coisas que me impediam, poderiam impedir, de fato impedir, me traz para o lugar que eu tô hoje, né, e por tudo que eu vivi. Ou seja, você nunca tentou viver, você sempre... Ai, gente, eu só vivo. É isso aí. Eu só vivo, eu falo que eu tô no lucro, né? Eu tinha 1 ano de vida, esse final desse mês eu faço 49, então eu tô com 48 extras, tá tudo certo. É muito louco falar isso e o quanto que a gente pode aprender com isso, né? Em termos de agradecer, né? No episódio do Geraldo Rufino a gente falou muito disso, né? De quanto que a gente tem que agradecer a vida que a gente tem hoje, né? Eu acho que esse sentimento de gratidão, ele tem que ser muito genuíno. Sim. Hoje tá na moda falar, eu sou grata, gratidão. Você perde, né, Sim. a essência da gratidão de fato, né? Gratidão é uma coisa que você tem que sentir, assim. Eu falo que eu sou grata pela vida.
Sim. Né? Então as pessoas falam assim, Kátia, você é intensa, você é acelerada, você não para. Eu falo, você tem que acalmar. Eu falo, se eu acalmar é porque eu tô doente, gente. Sim. Se eu desacelerar é porque tem alguma coisa errada, vocês se preocupem comigo, né? Então, meu marido que fala, quando você cai e quebra, é um momento de pausa, né, na sua vida pra você desacelerar. Eu falo, não, eu não paro de... Ele falou, cara, é impressionante como você coordena a casa da cama. Você coordena a vida dos outros da cama, assim, sabe? Então, eu sou muito acelerada, de fato. Mas é porque me permitiram que eu fosse, né? Porque acreditaram que eu podia fazer tudo nesta condição, né? E só estudar, trabalhar, casar, ter filhos, não é suficiente pra você, né? Porque eu sei que você também curte pular de uns penhascos, pular de umas tirolesas, você se joga nos esportes radicais também, né? Eu curto, gente, eu adoro um esporte radical, eu adoro uma adrenalina. E eu lembro que um dos combinados que eu tinha com a minha mãe era que se eu quebrava dormindo, porque eu quebrava dormindo, na hora de virar de lado, alguma coisa, eu às vezes acordava com uma fratura. Eu podia quebrar me divertindo, que era mais legal, né? Era bem mais legal. Nunca quebrei me divertindo, então é um sinal. É um sinal, né? Mas quebrei muitas vezes dormindo. Mas o esporte radical, ele veio na minha vida por um convite de um amigo. Eu tenho uma amiga muito, muito porra louca. A gente é o oposto uma da outra. E ela namorava com um rapaz, que também estava na faculdade na época, e ele fazia mergulho. E eu sou apaixonada pelo mar, o mar me encanta. E aí ele falou, vamos mergulhar. Eu falei, vamos. Eu falei, gente, que louca, vamos. E aí, quando ele veio, ele falou assim, eu conheci um cara que conhece um cara do Rio que dá aula para pessoas com deficiência de mergulho adaptado. E ele vem para São Paulo e você pode fazer o curso com ele. Eu falei, fechou. E eu só vou topando, né? As pessoas vêm com as loucuras e eu vou topando. E aí eu lembro que eu fiz o curso e minha mãe falava assim, é sério? É sério que você tá indo mesmo fazer? Eu falava, sério, mãe, sério. Só que aí era na piscina, ambiente controlado. Primeiro teve um monte de aula teórica, depois, né? Aí põe o lastro na piscina, tudo ambiente controlado. E aí meu batismo foi em Angra. E aí minha mãe falou assim, não tá bom, né, filhinha? Você já entendeu que dá, que é legal, já desceu lá no túnel, lá no cano, né? Eu falei, não, mãe, mas não é o mar. Né? Eu falei, eu vou até o fim, eu quero ir porque eu quero ver o fundo do mar. E aí foi muito engraçado, gente, porque a gente foi pra Angra, foi óbvio de ônibus, fazendo uma farra, uma bagunça, não sei o quê. E aí minha mãe sempre junto, né? E aí, quando eu desci pra água, minha mãe falou assim, e minha mãe não gosta muito de piscina, mar, essas coisas. Ela ficou no barco, né? Ela falou assim, aí, enquanto eu via as bolinhas, eu tava tranquila. Depois que eu não via as bolinhas mais, me deu um desespero, né? Mas a hora que eu desci, e na água eu fico livre. Na água, como tem a densidade, né, muda, então eu tenho mais movimento, eu ando. E aí eu falava assim, eu quero casar no fundo do mar. Eu falava pro meu marido, vamos casar no fundo do mar? E eu falei, porque eu quero entrar andando, né? E ele dava risada, porque ele não põe nenhuma máscara na cara, né? Então ele falou, amor, não vai rolar casar no fundo do mar. Mas foi assim que começou minha jornada E eu gostei daquela adrenalina, porque é uma baita adrenalina, né? E aí eu fui várias vezes mergulhar depois daquilo. Aí veio um convite para uma tirolesa de 1 quilômetro. Aí veio um convite para outra coisa. E aí no final do dia, eu já fiz rafting, já fiz balonismo, já fiz tirolesa, já andei a cavalo, mergulho, enfim, um monte de aventuras por aí. E eu falo que todo ano eu invento alguma coisa. Minha mãe fala, qual que é desse ano? Né? E o rafting? O rafting é muito legal, gente. O rafting eu fiz em Brotas. E aí foi muito engraçado porque a gente foi pra Brotas e eu falei, lá, né, tem um monte de esporte radical. E aí, quando eu cheguei lá pra fazer, eu comecei a ligar pra todas as agências locais, né? E falava assim, olha, eu sou cadeirante, então eu queria saber como é que funciona. Mas não dá, porque... Você foi até lá, e aí lá você resolveu ligar. Não, eu fui ligando, ligando antes, né? Não dá, porque eu falei, eu vou chegar lá, eles vão ver que dá. Porque eu não desisto, jamais, né? Aí eu falei, vou chegar, eles vão ver que dá. E aí todo mundo, não dá, porque é perigoso, porque é corredeira, porque o bote, porque não sei, por quê? E falava, não, gente, vai dar. Aí até que tinha um pequenininho, uma agência pequenininha, assim, de esquina, chamada Vaca Louca. Falei, cara, me identifiquei, bora, amor, perguntar. Falei, última chance.
E aí a gente foi e a moça falou assim, olha, não sei se dá, eu vou chamar o rapaz que faz, o meu gerente, e aí vamos ver o que ele fala. E eu lembro que os donos eram 2 senhorzinhos sentados. Sabe aquela coisa bem, tipo, a chance de dar certo 0? Uhum. E aí, foi muito engraçado, porque ele olhou pra minha cara e falou assim, dá. A gente põe você na Kombi, e aí da Kombi, você já passa direto pro bote, e a gente te leva do bote pro rio, dentro do bote. Porque aí a gente pula no bote e você já tá dentro. Falei, fechou, leva a uva, o abanador e eu vou que nem Cleópatra, né? Tá tudo certo. Falei, vocês me levam, tá maravilhoso. E aí o maior perrengue foi entrar na Kombi, não foi entrar no bote, né? Porque pra ele, tipo, você entra na Kombi e o problema era o bote. Não, ninguém pensou na Kombi. Mas entrei na Kombi, deu tudo certo. E aí fui pra corredeira, e fui pro rafting, e é um dos momentos que eu mais, né, tipo, aquela energia da água batendo, do bote quase virando, e da galera gritando. Enfim, e eu fui bem tranquila, né, porque ninguém me deu remo. Não sei por quê. Então eu fui lá bem tranquila, a galera remando pra mim, e eu me divertindo. Mas é isso, assim, então eu falo que quanto menos medo a gente tem, mais as coisas acontecem, né? E as pessoas têm medo e dizem não por medo de errar, por medo de ser julgado, por medo de, né, de um monte de coisa elas travam. Só que cada trava das pessoas, elas impactam na vida do outro. Então, a cada não que eu recebi por medo do outro, eu deixei de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e que dava pra fazer, né? Isso acontece no trabalho, cada não que a gente recebe. A pessoa não sabe, né? Então, quando você falou assim, a gente julga o outro porque a gente não imagina, né? A capacidade que ele tem. Não sabe mesmo. Não sabe porque não conviveu, não sabe, não tem ideia. Não pergunta pro outro como funciona, que se dá, se não dá. Não conhece todas as tecnologias disponíveis. Então, é isso, assim. O esporte radical veio na minha vida pra dar uma endossadinha ali de que tudo é possível se você acredita que é possível, né? Não existe tentar mesmo, né? É só fazer acontecer. Se joga. E eu fico pensando nessa empresa, a Vaca Louca, o quanto depois eles não devem ter usado isso, né? Tipo, agora eles provaram pra eles, você também ajudou eles. Assim, acho que eles nem pensaram, sabe? Tipo, no pós. Acho que foi tão genuíno do rapaz. Sim, mas tô dizendo que numa dessas, né? Ao se desafiar, né? você abre a possibilidade. Porque eu tenho certeza que se alguém ligar pra lá depois e falar assim, dá. Existe rafting pra PCD? Sim, existe, a gente já fez. Então, isso. Você acaba abrindo caminhos, né? Um exemplo meio esdrúxulo, mas só pra comparar, a gente não sabia, assim, 12 anos atrás, eu não sabia fazer site. Mas pediram um site, o que eu respondi? Faço. Então é aquela coisa, eu vou dar um jeito de como fazer. Eu vou aprender no Google como site, né? É isso, assim, o balonismo foi a mesma coisa, né? Eu fui atrás, meu sonho era andar de balão. O balonismo é andar de balão? Voar de balão. E aí, minha mãe falou assim, não, vai naquele da cordinha que sobe e desce reto. Falou, não. Que é de verdade. Não, quero andar de balão. Você quer Vou lá pra Boituva, né? E aí, foi muito tempo, falei, não dá pra ir pra Turquia, a gente vai pra Boituva, mas o próximo é na Turquia. E aí, foi muito engraçado porque eu ligava pros lugares e falava, não dá, porque como é que a gente vai por dentro do cesto? Ele falou, mas não tem um cesto adaptado com a portinha que abre? Porque eu já vi. Não, tinha, mas aí o balão, não sei o quê, e a gente aposentou o cesto. E eu falei, não fizeram outro? Não sei. Até que eu achei um lugar que tinha o cesto com a portinha. E aí eu falei assim pro rapaz, olha, eu tenho 1,20 m de altura. Falei, qual é a altura do cesto? Ele falou, Kátia, é 1,20 m. Você não vai enxergar nada. Aí ele falou, não, mas calma. Ele falou, se eu colocar uma plataforminha dentro do cesto, aí a gente sobe você 30 centímetros. Tá bom? Eu falei, tá ótimo. E aí, o que o cara fez? Um caixotinho de madeira. E me botou em cima do caixotinho de madeira dentro do cesto, né? Aí ele virou e falou assim, eu falei, o meu único receio é na hora do pouso. Porque se pousar e o cesto virar, pode ser que eu quebre, né? Aí ele virou e falou assim, não, pode deixar, fica tranquila. Aí, olha que bonitinho. Tipo, ele fez, e tinha ele fez um espaço, ele dividiu em 4, assim, o cesto. Aí tinha um espaço que era só eu e mais uma pessoa que cabia. Aí ele encheu de almofada em volta. Que lindo. E fez um esquema de cinto. Nossa. Então, se o cesto virasse,
Eu ia primeiro bater na almofada. Primeiro que eu não ia cair da cadeira. E depois que eu ia bater na almofada, né? Eu falei, olha, e eram almofadas mesmo, não era uma tecnologia. Sim. Travesseiro, sabe? Almofada. Eu falei, é querer, sabe? É querer fazer, assim. Então, eu acho que é isso. Assim, se a gente ficar tentando fazer perfeito, tentando incluir a pessoa, a gente vai deixar muita gente de fora. Sim. E não vai mudar nunca, né? Não, e não vai fazer nunca, tá? E, Kátia, quando você se deu conta que, além de se desafiar, você queria fazer disso uma missão na sua vida, você queria fazer isso por outras pessoas, quando que foi desde o início? Quando que isso, de fato, virou uma missão sua? Essa é uma pergunta muito bacana, assim, porque eu demorei pra entender na minha vida como é que isso aconteceu. Eu não tinha contato com pessoas com deficiência, né? Eu fui ter contato com pessoas com deficiência em 2003. Tipo, muito tarde, assim. Eu já tava com quase 30 anos de idade, 28 anos de idade. E aí eu fui ter contato na arte, né? Então, me convidaram para fazer parte de um grupo de teatro que ia adaptar uma peça para pessoas com deficiência. Na época eram só cadeirantes. E aí eu falei, gente, as pessoas com deficiência são meio chatinhas, porque eu também te julgava. E também achava, porque as minhas referências eram de pessoas muito problemáticas emocionalmente, as que eu tinha tido contato. E eu falei, vamos ver se esse povo que sobe no palco é um pouquinho mais esparafusado, mais legal, né? E aí eu fui, e foi o melhor presente que eu me dei na vida. Porque lá eu entendi sobre o universo que eu fazia parte, mas que eu não conhecia, né? Então as pessoas falavam assim, cara, dá pra empinar a cadeira. Eu falava, empinar a cadeira? Tipo, porque eles tinham se reabilitado no Sara, né? Em uns lugares que trouxeram eles pra uma realidade de vida que eles precisavam empinar a cadeira. E aí eu fui descobrindo que as pessoas passavam sonda pra fazer xixi. Falavam, tem problema pra fazer xixi. Ou eu não posso passar sonda porque eu tenho sensibilidade. Mas na época eu achei que era a solução da minha vida, né? Então, você vai convivendo com as pessoas com deficiência e você vai achando que aquilo é muito interessante, essa troca, e ela é muito rica. No paralelo, eu estava trabalhando na Natura. E aí... Não, na época que eu entrei no teatro, não. Eu fui trabalhar na Natura 3 anos depois. E quando eu entrei lá, não tinham pessoas com deficiência quase. Eram muito poucas pessoas com deficiência trabalhando lá. E eu fui parar lá muito sem querer, assim, tipo, sem... né? Eu tinha uma agência de comunicação também. E aí eu atendia a Natura como cliente, eu ia casar, e eu falei, será que eu consigo voltar pro mundo CLT? Porque aí tem, né, mais estabilidade pra casar, aquela coisa, né, que montam na nossa cabeça o mundo mágico do CLT. E aí tentei, e eu também não conhecia a obrigatoriedade legal, não conhecia a lei de cotas. De repente eu botei currículo num dia, no outro me ligaram, e aí era pra uma área que eu não queria, que era vendas. E eu falei, não, vendas? Não quero. A moça, mas você não é PCD? Eu falei, sou. Eu falei, mas eu não quero vendas. Não é, eu não vou agregar nada, né? Ela, você está recusando um trabalho na Natura sendo PCD? Eu falei, eu tô. Em vendas? Então eu tô. Eu falei, se você me arrumar em comunicação, eu não recuso, mas em vendas, vai. E aí, no dia seguinte, ela me ligou e falou que tinha uma em comunicação. Eu falei, agora eu vou. E aí, por sorte, por presente da vida, enfim, foi um gestor incrível, que é o Marcelo Soderi, que a gente se conversa até hoje, enfim. E foi muito bonitinho, porque ele me perguntou na entrevista, onde você quer estar daqui 5 anos? Eu falei, no seu lugar. Ele falou, beleza, você começa quando? E foi assim a nossa conversa, né? Eu falei, esse cara vai investir em mim na minha carreira. Legal. E aí eu larguei minha agência, avisei meu sócio, porque eu não tinha avisado até então. E foi todo um processo e fui pra lá. E lá eu fui fazendo minha carreira, né? Devagarinho, acontecer, e ele foi me provocando. E eu sempre sozinha. Nunca tinha ninguém comigo. Aí começaram a chegar pessoas com deficiência, em cargos de entrada, em cargos de base, né? E aí, quando eu tava no cargo de liderança, eu era mais sozinha ainda. Eu falei, cara, tá tudo errado, né? Aquilo me incomodava, mas eu não sabia o que fazer. Não tinha ideia do que fazer, porque pra mim era só comunicação, era aquilo que eu sabia fazer, né? E a Carol, que fundou a Talento Incluir, ela é cadeirante, eu conheci ela no teatro em 2003, e ela tinha a Talento Incluir, ela tinha acabado de fundar a Talento Incluir. Ela fundou em 2008 a Talento Incluir.
E aí ela falava assim, Catinha, vem trabalhar comigo. Eu falava, tá louca, agora eu tenho 2 filhos pra criar, eu já ganho bem, não posso ter plano de saúde, né? Aquela coisa, né, João? Não posso, né? Ela falou, não vou conseguir pagar o que você ganha aí. Então tá bom, fica aí. Um tal dia, o Marcelo Sodelli foi embora, foi pra concorrência. E eu me vi muito perdida, me vi muito sem chão. E a outra liderança que chegou era o oposto dele. Putz. E naquele momento me deu muita angústia, porque eu falei, cara, eu vou ter que recomeçar. A provar meu potencial de novo, a provar minha capacidade de novo. E aí eu já tava cansada, eu falava, cara, não tem sentido. E, né, ali por coincidências da vida, uma pessoa que era diretora da minha área lá, quando eu entrei, tinha ido pro Peru, montou a Natura lá, e tava voltando pro Brasil para ser vice-presidente do núcleo que eu tava. Falei, cara, ele tá voltando, vou mandar uma mensagem pra ele no LinkedIn, Instagram, nem lembro que era na época. Falei, vou mandar. E aí eu falo pra ele, vamos almoçar um dia, vamos botar o papo em dia. E ele de fato marcou. E aí eu falei pra ele, eu quero ir pra diversidade dentro da Natura. Me ajuda. Aí ele falou, Kátia, deixa eu chegar e eu vou ver o que a gente pode fazer. Aí ele me chamou e falou assim, não tem uma área estruturada. Tem uma pessoa que é do RH que lidera isso, mas é tudo muito pulverizado. Ele falou, e eu não sei se eu montar uma área, na primeira reestruturação é a área que vai acabar. Então me dá um tempinho, deixa eu entender o que tá acontecendo. Eu falei, tá bom. Esse tempinho foi quase 1 ano. Nesse 1 ano, eu falei, cara, eu vou começar a me preparar. Aí eu fui fazer curso de oratória, fui entender o que era ser palestrante, fui entender um pouquinho o que a Carol fazia, e fui me preparando ali, fui tentando entender. E aí um dia ele me chamou e falou assim, tem uma proposta pra eu te fazer. Eu falei, Ele falou assim, a gente te manda embora, com tudo que você tem direito, você tem de ter plano de saúde, até pra você fazer por 1 ano, faz tudo por um bom pacote de saída. Ele falou, e aí a gente te contrata como consultora. Faz um contrato como PJ. Você abre uma empresa e você vai ser nossa consultora para ajudar a montar, estruturar essa área. Falei, cara, não é possível. É um presente, né? E aí, com muita coragem, eu falei, tá bom. Eu falei, gente, não sei nem o que eu tô fazendo. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá, vamos nessa. E ele agora pro meu marido, eu liguei pra ele chorando. Ele falou, mas você tá feliz? Eu falei, não sei. Eu falei, tô com muitas borboletas no estômago, mas eu topei. E foi assim minha transição. Então, foi muito privilegiada também, né? E aí, eu saí de lá como CLT, passei a fazer parte, com a consultoria. E primeiro telefonema que eu dei depois do Ricardo e da minha mãe foi pra Carol. Falei, Carol, tô livre. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. Eu falei, eu não posso levar a Natura pra talento incluir, eu tenho que atender no paralelo, mas eu posso começar a aprender com vocês e trocar e tudo mais. E aí, gente, foi um caminho sem fim, assim, porque você poder contribuir pra jornada da outra pessoa, que teve nem 1/10 das possibilidades que você teve, e fazer com que essa pessoa tenha dignidade através do trabalho, que possa se reconhecer como uma pessoa útil para a sociedade, para a família, que você desperte sonhos nessa pessoa, porque ela pode casar, ela pode ter filhos, porque ela é capaz. Sim. Cara, é uma coisa tão linda, assim, sabe? É tão... E aí o bichinho pica, e não tem como. Então hoje foi uma transição muito natural, mas foi muito também por um sentimento de isolamento dentro da própria organização, Falei, me sentia sozinha naquela posição, sozinha para brigar, para dizer que eu era capaz, e eu perdi meu parceiro ali, que era o meu líder, que era o meu porto seguro. Então foi esse processo. E de lá pra cá, você se tornou não só uma pessoa que promove a mudança na vida de outras, mas também referência, Que é uma coisa que a gente fala muito, De você, às vezes, essa falta de referência, falta de inserção dessas pessoas, até mesmo em cinema, em televisão, em publicidade, em tudo. E até quando você fala o número, uma das coisas que eu penso, eu falo assim, gente, o mercado é muito burro,
pode ignorar essas pessoas, porque são consumidores, são pessoas que estão ali. Existe poder aquisitivo. Existe um poder aquisitivo e a gente não. A gente tá agora, né, nos últimos, sei lá, 5 anos, começando a falar em adaptar a comunicação, em adaptar site, em adaptar certas coisas, mas a gente sabe que ainda falta muito e a gente não tá nem comunicando, né, com essas pessoas. E a Natura mesmo sempre foi um exemplo, né, de diversidade, né, que a gente enxerga de fora, e mesmo eles tiveram essa transição, né, essa dificuldade, né, bom que você ajudou eles nesse sentido, né. E acho que desperta vários, né, hoje a Natura é uma referência, né, mas eu lembro que quando eu cheguei, foi muito engraçado, eu cheguei, aí tinha o fretado, aí tá bom, primeiro dia, minha mãe me levou e eu fui voltar de fretado. Não, você não pode voltar de fretado. Eu falei, como é que eu vou embora? Eu falei, porque minha mãe me trouxe e eu não tenho como ir embora, né? Ai, não, porque o teu pé não alcança no chão, porque o fretado não é adaptado. Então, eles não estavam preparados para ter... O único cadeirante que tinha lá foi um rapaz que tinha sofrido um assalto, um tiro, né? Teve um tiro na coluna, ficou parado. Ele tinha um motorista particular. Eu falei, que maravilha. Eu falei, por isso que vocês não contratam mais cadeirante, né? Porque se cada um tinha um motorista particular, não... Eu falei, manda adaptar o ônibus. E aí então foi um aprendizado para todo mundo, porque aí eu ia provocando, né? Eu falava, por que eu não adapto o ônibus? Aí fizeram um ônibus adaptado. Aí era uma linha única que pegava um lá na Tiririca da Serra, outro no outro lugar, ficava 3 horas dentro do ônibus chacoalhando. Eu falei, também não funciona, né? Eu falei, deixa a gente ir até o ponto. E aí o ônibus é adaptado, a gente entra, né? Então, eu acho que eles foram aprendendo nessa convivência. Todo mundo aprende na convivência, né? Mas eu participei desse processo bem do comecinho, assim, foi muito legal. Sim. E hoje, como você enxerga, qual que é a maneira da gente conseguir começar a provocar mudanças, até no aspecto estrutural mesmo da coisa, assim? Qual que é a sua visão sobre isso? A gente nunca vai estar preparado 100% para todas as necessidades. Nunca. Porque são milhares de necessidades diferentes, né? Pessoas com a mesma deficiência têm necessidades diferentes. Então, acho que a maior barreira é atitudinal. E da gente perguntar o que a pessoa precisa, né? É porque a gente não contrata porque não tem acessibilidade. Tá bom, então vamos contratar e vamos perguntar o que aquela pessoa que você contratou precisa. E aí a gente adequa, e aí a próxima a gente também pergunta e a gente adequa, né? Então, acho que essa é a primeira barreira, assim, do eu me permitir perguntar para a pessoa o que faz sentido, o que não faz para ela, o que vai fazer com que ela performe melhor, tenha mais autonomia, mais independência, e fazer esses ajustes razoáveis ali, as adequações necessárias para que ela possa performar e viver bem. Então, a gente tem histórias tipo de pessoas que não faziam xixi porque precisavam de uma cadeirinha de plástico no banheiro para passar sonda e não tinha coragem de pedir, né? Então, assim, a gente precisa ter esse espaço seguro para que as pessoas possam dizer o que elas precisam, e essa barreira atitudinal, acho que é a principal barreira. Quando a gente fez uma pesquisa ano passado, no Radar da Inclusão, e aí foi com o Instituto Locomotivo, o Pacto Global, né? E a Diversidade e a Talento Incluir. E a gente perguntou para as pessoas com deficiência, o que te faz escolher uma organização hoje para trabalhar? E para nossa surpresa, né, foi ter carreira, ter possibilidade de crescer e me desenvolver. Em segundo lugar, salário. E em quarto lugar, acessibilidade. Quando você pergunta para a empresa, por que você não contrata pessoas com deficiência? Porque não tem acessibilidade. Sim. Existe uma dissonância muito grande, né, de desejos ali. Então, enquanto a gente não entender o que um precisa e o outro quer, e essa conversa não existir, a gente vai continuar não contratando. E é parar de ter medo dessa conversa, né? Eu lembro de uma passagem... há alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa e fazia parte da comunicação do Comitê de Diversidade. Foi até quando eu conheci você, conhecia a Talento Incluir. E aí, nesse momento, eu lembro que a gente foi fazer uma dinâmica com alguns profissionais que eram desses comitês, desses grupos de trabalho de diversidade e inclusão que a gente tinha na empresa. E a
a gente ia fazer uma dinâmica uma vez numa sala que a gente precisava fazer a locomoção das pessoas ali. E tinha um profissional que ele ficava na cadeira de rodas. E eu, nessa de, não, a gente precisa perguntar e tal, não sei o que, eu fui lá antes de começar e perguntei pra ele. Falei, olha, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, tal, você vai precisar se locomover. Você se sente constrangido de alguma forma? Precisa adaptar alguma coisa pra você e tal? E aí ele falou assim, olha, não, pra me locomover aqui, eu olhei o espaço, é super tranquilo, talvez eu demore um pouco mais que os outros. Agora, se tiver que escrever em post-it, me incomoda muito, porque eu tenho dificuldade de segurar a caneta e tal, não sei o quê. Eu nunca tinha parado pra pensar que talvez aquilo fosse uma dificuldade. Então, esse episódio ficou muito marcado pra mim, e hoje eu até ensino algumas pessoas do time que é aquela de perguntar, obviamente com muita educação, não ofende. E às vezes é muito mais fácil você chegar pra pessoa e falar assim, o que você precisa? Qual ajuda que você precisa? Isso é confortável pra você? Isso não é? Porque essa é a verdadeira maneira de você conseguir, de fato, atender a necessidade dela, não a necessidade do que você acha que aquela pessoa precisa, né? E o quanto a gente tem, que nem você falou, né? Muito até por conta da educação, de não fala, não olha, não mexe com essa pessoa, o quanto a gente tem medo de perguntar as coisas, e isso vai para outras coisas. Por exemplo, a gente fala muito disso em LGBT, com profissionais trans, etc. Pergunta como eu te trato, não sei o quê. E é isso, né? Às vezes você perguntar pra pessoa, entender e ela te falar, você consegue ajudar muito mais do que você ficar sozinho supondo as necessidades dela, né? Poupa energia de todo mundo, né, gente? Poupa energia, poupa dinheiro, poupa tempo, poupa tudo, né? Mas é isso, a gente se permitir não saber. E o que a gente percebe dentro das empresas é que quanto maior o nível hierárquico, quanto mais responsabilidade eu tenho, menos vulnerável eu posso ser, menos eu posso errar, então menos eu me aprofundo nesse tema, né? Então isso é muito legal, a gente perceber assim, hoje de manhã eu dei um treinamento para uma turma de uma alta liderança de uma organização. As dúvidas são tão básicas, do tipo, eu posso perguntar? Como é que eu faço para me aproximar? Mas como é que, sabe? A pessoa se emociona quando conta uma história porque a pessoa performou e entregou bem. Eu fico emocionada porque eu não esperava nada dela, ela entregou. Falou, cara, por que você contratou? Se você não esperava nada dela. Sim. E a pessoa é emocionada de verdade. Você não pode julgar que aquela pessoa é do mal, tá errada. Mas o que tá na bagagem dela? O que tá nessa mochila? O que ela aprendeu a vida toda, né? Então, eu acho que quando a gente fala de inclusão, a inclusão é dos dois lados. Né? A pessoa com deficiência, no caso, né, da pauta da pessoa com deficiência, ser incluída e inserida de uma forma respeitosa dentro dos ambientes, mas a gente também entender que as pessoas sem deficiência não conhecem nada sobre esse universo, elas também precisam ser incluídas nesse universo. Né? Então, ter carinho, ter paciência, ter flexibilidade. E aí, acho que tem um ponto que a gente, né, fala muito para as pessoas com deficiência. Tem pessoas com deficiência que ou ignoram suas próprias necessidades para ser aceito, ou fazem piada das suas deficiências, ou mostram que acontecem, são até arrogantes no seu comportamento. São todos mecanismos de defesa de um capacitismo estrutural, né? Mas que não facilita para esse protagonismo a favor da nossa própria inclusão, né? Então, uma das coisas que a gente fala muito para as pessoas com deficiência sejam protagonistas da sua própria inclusão. Ajuda o outro a te ajudar, né? Ajuda o outro a perceber que o que ele fez não foi legal de uma forma acolhedora e carinhosa, né? Porque as pessoas vão querer sufocar. Eu lembro, a primeira vez que eu estava na Natura, que eu falei, nossa, eu vou tomar um café. Cara, apareceram 3 copos de café na minha mesa. Eu falei, obrigada. Mas, na verdade, quando a gente fala vai tomar um café... A gente quer passear. Dar um rolê, rádio peão, não é? Dar uma esparecida. O café eu tomei 3, né? Fiquei bem elétrica. Mas eu não fiquei sabendo da fofoca do corredor, nem fui dar respirar um ar diferente. Então, as pessoas se colocam muito nesse lugar de zelo, de cuidar, que a gente aprendeu. Né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso com naturalidade, sabe? Que a gente naturalize mais e normalize menos.
Sim. E na Camelo mesmo, a gente teve várias pessoas com deficiência que passaram e estão aqui com a gente ainda, né? E acho que é muito da cultura da empresa. Acabou acontecendo de talvez as pessoas não falarem na entrada e depois falar depois, né? E isso é normal, né? Acontece. Mas também muito no sentido de você tratar ela de uma maneira igual. Então eu sinto isso, de tratar a pessoa com a educação e com o profissionalismo. Então se ela recebeu o feedback de alguma maneira, não é porque ela tem uma deficiência, pelo contrário, é por outra coisa para ela poder evoluir e a gente não tá nem olhando para isso. Então na Camelo a gente tem muito essa cultura de deixar a pessoa ser realmente quem ela é. Então se as outras empresas, né, todas as empresas, acho que fosse um pouquinho dessa maneira, eu acho que seria bom pro todo o mercado, né? E acho que o que a gente tá falando também é, se você é empresa, tem vontade, né, ou precisa começar a ter, começa a se movimentar, pergunta, traz pessoas, tem consultorias, tem pessoas que falam sobre isso, tem muito conteúdo disponível na internet sobre isso também. Começa a se movimentar, porque você pode estar perdendo consumidores, clientes e colaboradores, né, e profissionais e talentos mesmo desse mercado. Mas, Kátia, eu quero, só para não perder o fio, você falou uma frase muito interessante que é normalizar e não... Naturalizar e não normalizar. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Quando a gente normaliza, a gente busca um padrão. É o padrão normal. Ah, tem deficiência, eu sou normal, né? Eu falo, gente, ninguém é normal. Eu tenho deficiência e não tem deficiência, é diferente, né? Então, quando a gente normaliza, a gente tenta se aproximar do padrão. E aí vem comentários do tipo, nem parece que você tem deficiência. Foi tão incrível o que você fez. Nossa, menina, sua vida é tão agitada, a deficiência nem aparece na sua vida. Tipo... Não, ela existe, ela faz parte, ela é muito presente na minha vida, mas ela tem que ser natural na minha vida, né? Então, eu normalizar, eu ignoro uma característica importante daquele indivíduo. Então, quando as pessoas, por exemplo, não falam na entrada e falam depois, é muito legal o que você trouxe, mas é muito importante a gente não desconsiderar a deficiência. Então, se eu vou dar um feedback, por exemplo, para uma pessoa, eu preciso entender, ela tem todas as ferramentas que ela precisa? Ela tem toda a equidade necessária para que ela possa performar? Porque eu vou dar um feedback e vou desconsiderar a deficiência porque eu estou tratando igual, e talvez ela não consiga performar da mesma forma porque ela precisa de algo, né? Ou de uma metodologia diferente, ou de um tempo diferente. Então, são detalhes que quando a gente normaliza e trata todo mundo igual, a gente ignora uma parte importante da gente, né? Então, quando eu naturalizo, é quando eu, com deficiência, falo da minha deficiência tranquilamente, digo e coloco pro mundo aquilo que eu preciso para conviver neste mundo de uma forma, né, tranquila, e possa contribuir com ele de uma forma tranquila também. E a deficiência não é um tabu, né? Não é algo que eu não posso perguntar, não posso falar, e a gente trata isso com naturalidade. Então essa é a diferença, né, da gente tentar chegar num padrão, e isso acontece, gente. Outro dia eu tava no parque, passeando com as cachorras, minha filha e meu marido. Aí vieram 3 meninas, novinhas, super arrumadinhas, assim, com uma pranchetinha na mão. Falei, pesquisa de escola, né? A senhora tem 1 minuto? Falei, tenho. Aí falei, vou ajudar, né, gente? Eu passei tanto perrengue com isso, né? Aí ela disse, não, porque Jesus te ama. Eu falei, meu Deus, vai começar. Quando eu vi, elas estavam rezando em mim, assim, ó. Eu falei, gente, isso são coisas que, assim, para elas, a minha condição era ruim. E enquanto elas queriam me tirar daquilo, né? Tipo, liberta essa pessoa. Quem disse que eu tava presa? Quem diz que eu sou triste? Quem diz que eu não faço aquilo que eu quero? Então, quando a gente não tem informação e não fala sobre isso, meninas jovens, né, aprenderam dessa forma e vão crescer perpetuando isso, através de uma religião ou de um comportamento. Então, a gente precisa desconstruir isso de alguma forma. E espaços como esse aqui, dessa fala, dessa troca, né, para todo mundo que for ouvir, são muito importantes. Né? Quando você fala, né, hoje você é uma referência, é muita responsabilidade ser uma referência, né? Porque você pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Dependendo de quem escutar, pode falar,
né? E às vezes me dá uma agonia, assim. Teve muito tempo que eu falei, cara, eu não vou dar uma entrevista, não vou falar nada, eu vou ficar bem quietinha. Porque você impacta a vida do outro, você não sabe o momento do outro. Mas, por outro lado, você dá uma perspectiva de vida muito diferente para as pessoas, para dizer, olha, tem espaço para você poder sobreviver aqui e ser livre e autônomo, né? Então, tem o ônus e o bônus de ser a referência, mas, por enquanto, eu acho que foram mais ônus do que bônus, né? E falando em ser referência, você fala muito da sua mãe, né? E do quanto ela foi responsável, né? Por essa dos seus pais. Por essa sua não limitação e tal. Como hoje você faz o mesmo pelos seus filhos? Ou como você... são 2 filhos, né? Que você tem. Como que hoje você... ou como que eles lidam com isso, como você ajuda eles. Imagino que seja algo muito parte da rotina de vocês, né? Mas como existe essa preocupação? Existe algum tipo de coisa que você faz com eles, assim, pensando nisso? Olha, quando eles chegaram, eles são adotados, né? E quando eles chegaram, eles tinham 5 para 6 anos de idade. A primeira pergunta que a assistente social fez para mim, antes do processo de adoção, foi: como é que você imagina cuidar dos seus filhos? Aí eu falei, você é mãe? Ela falou, sou. Eu falei, quando você ficou grávida, você sabia como você ia cuidar do seu filho? Ela, não. Eu falei, então eu também não sei, deixa eu chegar, né? Que aí eu vou ver. E é óbvio que passa por um monte de borboletas no estômago, que você fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer? Mas meu sonho era ser mãe. Eu falava que eu mais queria ser mãe do que casar, né? Encontrei um louco no meio do caminho que topou a jornada junto. Mas eu queria muito ser mãe. E aí vem todas as preocupações. Poxa, como é que os amiguinhos vão interpretar, né? Será que as mães dos amiguinhos vão deixar os amiguinhos dormirem em casa? É tão importante, festinha. Só que foi tudo sempre tão natural. E eu acho que muito pelo meu posicionamento também, pela minha presença, né? E por esse jeito mais, né, comunicativo que eu tenho, que ajuda, né? E colabora. E é natural, é uma coisa que é minha. Então, eu acho que eu nunca passei perrengue. Nunca, nunca, nunca. E acho que eles também não. E eu lembro até hoje uma vez que a Yasmin virou, gritou do quarto, né? Mãe! E aí eu fui, né? Falei, que foi, filha? Lá, não, é que eu quero só a sua escadinha pra alcançar um negócio aqui que eu não tô alcançando. Ela queria subir num degrauzinho da minha cadeira aqui onde eu ponho o pé, pra ficar mais alta e pegar um negócio que ela não tava alcançando. Então ela sabia que eu não ia alcançar também, mas ela sabia que se ela subisse na minha cadeira, ela ia ficar mais alta e ela ia alcançar. Então a relação também, né? É uma relação que ela já entendia a cadeira como parte, os amigos já entendiam a cadeira como parte. Então, eu nunca tive, nunca. Se eu falar que alguma vez eu passei por algum perrengue com as crianças ou com os pais das crianças de verdade, não. Era muito mais no mundo imaginário de Kátia aqui, né, do que poderia acontecer. Mas o meu maior desafio foi por eles serem negros, né? Caramba. Porque é uma família muito misturada, né? Eu brinco que é a família Alien. O marido, né, alto, loirinho de olho verde sem deficiência, com uma mulher baixinha, gordinha, tortinha com deficiência e com 2 filhos negros, né? Então, primeiro que o maior desafio sempre foi provar que a gente era uma família. Nossa. Né? Então, o Ricardo sempre foi o meu cuidador, o meu amigo, o meu Uber. E o meu marido era só quando eu falava, e quando eu falo que... Até hoje. Ai, meu marido. Ai, parabéns. Nossa, que lindo que você fez. Como se fosse um ato de caridade, né? Ele não tivesse... Você dá parabéns pra mim, que aguento ele. 19 anos, por favor. Brincadeira, amor, você é um anjo na minha vida. Mas é engraçado, né? Porque as pessoas falam que ele fez uma boa ação de casar comigo. E as crianças... Porque nós somos brancos, eles são negros. E uma mulher com deficiência vai ter filho negro. Então, uma vez a gente estava num casamento de uma amiga nossa na Nossa Senhora do Brasil, aqui em São Paulo. E aí, ainda bem que eu não vi, porque foi um amigo nosso, o marido da Carol que viu, o Tato. Mas tava a filha dos dois, né? A Clara, a filha do Tato e da Carol. E os meus 2 filhos brincando, porque não tinha começado o casamento ainda. Estavam ali brincando no cantinho da igreja. E aí, quando, de repente, o segurança vira pra Clara e fala, cadê seus pais? Aí ela falou, estão lá, então vai pra lá. E vocês 2 pra fora. Vocês 2 eram os meus filhos. Ainda bem que eu não ouvi, né? Eu só fiquei sabendo depois. Mas o Tato virou no giraia naquela hora. Ficou muito bravo. E eu só escutei porque ele levantou a voz. E aí eu fui ver o que era. E eram sobre os meus filhos, né? Então,
o racismo estrutural que a gente tanto fala, eu só fui conhecer e entender de verdade quando eles chegaram. Né? Então a gente fala que a gente é evoluído, que a gente sabe, que a gente acontece, que a gente tem empatia. Não tem, gente. Só na pele. Não né? tem, porque a gente não tem conexão emocional. Porque a gente não vive. A gente só vai ter quando a gente conviver com alguém muito perto e que a gente se importe com essa pessoa. Se importe, né? Então, assim, então o maior desafio é esse: provar que a gente, de fato, é uma família, né? E agora é engraçado que... Engraçado não, foi trágico, mas a gente usou isso a favor, né? Tem que usar a favor uma vez na vida. A Yasmin outro dia foi numa loja de departamento e ela foi perseguida pela primeira vez pela segurança da loja, né? Ai, gente. E ela voltou pra casa meio desorientada, assim. Eu lembro que eu tava numa reunião, desliguei da reunião quando acabou. Falei, que foi lá? Mãe, acho que é coisa da minha cabeça. Porque eu tava na loja e a mulher vinha atrás de mim e aí ela falou, quando eu vi eu tava no caixa com uma calça que eu não queria levar e com a minha mão levantada com o cartão de crédito pra provar que eu podia pagar. Nossa. E aí quando eu me vi nessa situação, eu larguei tudo, saí correndo e voltei pra casa. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça, né, mãe? Aí eu falei, me conta no detalhe. Aí ela foi contando e de fato a moça foi indo atrás dela. Sim. E aí eu falei, tá bom, filha. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, já que duvidam que a gente é mesmo uma família, a gente vai voltar nessa loja. Você vai entrar. E a gente vai dar um tempinho e vai entrar atrás de você. E se essa moça de novo te perseguir, aí a gente vai tomar as providências. Aí dito e feito. Ai, gente. Né? E pela primeira vez eu vi aquilo acontecer dentro de casa. Não foi na televisão. Né? Então, da mesma forma que as pessoas não sabem conviver com pessoas com deficiência, não entendem o capacitismo, a gente também não sabe conviver com pessoas negras e não entende o racismo até conviver, né? E eu aprendi muito nessa jornada, inclusive que eu era racista, mesmo tendo filhos negros. E a única forma de você desconstruir isso é buscando informação. Né? Então, o meu maior desafio nessa maternidade foi essa maternidade interracial. Sim. Né? Porque escutar da sua filha que ela não queria mais pra escola porque os amiguinhos ficavam zombando do cabelo dela. Falei, cara, esse meu cabelo liso aqui, eu lambido, nunca teve problema. Mas eu tinha 2 caminhos, eu falo, filha, não liga. Bobeira, seus amiguinhos são bobos, chatos. Ou falar, cara, a dor que ela tá sentindo pelo cabelo, eu senti pela minha deficiência, né? E eu tive uma mãe presente do meu lado que falava, não vai sentir isso, bora, né? E vamos revisitar. E aí eu falava, então tá bom. Aí eu ficava assistindo videozinho no YouTube toda noite, escolhia o penteado que eu ia fazer nela, separava tudo bonitinho, e no dia seguinte de manhã eu penteava o cabelo dela lindamente para ela ir para a escola, né? Então eu acho que eu aprendi muito nessa maternidade, não só a ser mãe, mas como ser humano, a entender que existe uma diversidade de corpos, de identidades, de histórias e de opressões que a gente não tem ideia. Você, com tudo que você já vivenciou, você expandiu ainda mais a sua diversidade, né? E aí, pra completar, eu tenho um filho que tem transtornos psicológicos, né? Então, hoje ele não mora mais com a gente, né? Foi embora. Mas que também a gente aprende muita coisa no meio do caminho, no meio da jornada, né? Sim. Então, acho que foi um bom aprendizado, assim. Mas com a bagagem que eu tinha, acho que foi mais fácil, sabe? De passar, né? De entender. E qual mensagem, assim, que você deixa para outros pais que são pais de filhos com deficiência e que têm dúvidas ou até que almejam um futuro com muitas possibilidades para os filhos? O que você comentaria para eles? Primeiro, a gente acreditar que eles podem. Tudo que eles quiserem. Hoje eu vi um videozinho, não sei se vocês já viram, de um pai na Itália que montou uma pizzaria para o filho autista e as pessoas que trabalham são autistas. Nossa. Né? E ele fala, essas pessoas vêm pela causa e voltam por conta da pizza, né?
Então, assim, as pessoas podem trabalhar, elas podem casar, elas podem estudar, elas podem ter filhos. Óbvio que não são todas, gente, não, né? Devido às proporções. Mas acreditem que é possível, né? Acho que essa primeira... Porque se os pais não acreditarem, quem vai acreditar? E a pessoa com deficiência vai acreditar no pai, porque a maior referência é pai e mãe, né? Então, se minha mãe diz que eu não posso, eu não posso. Se minha mãe diz que não dá, não dá, né? Se meu pai diz que não é pra mim, não é pra mim. Então, acho que essa é a primeira coisa, acreditar que é possível. A segunda coisa, me dói muito o coração de dizer isso, mas não tenham vergonha dos seus filhos. Porque você vê muitos pais com vergonha, tentando esconder, né? Muitas pessoas dentro das organizações que, quando a gente tá dando os treinamentos, falam assim, olha, talvez ninguém saiba, mas eu tenho um filho com deficiência em casa. Aí você fala, a pessoa tá lá há 4, 5, 6 anos e nunca falou sobre isso, né? Por medo, por vergonha, enfim. Então não tenham vergonha, tenham orgulho. Tenham orgulho, porque esse orgulho transborda na criança e no futuro adulto, né? E a vergonha também transborda nessa criança no futuro adulto. Então, acho que a segunda coisa é não ter vergonha, né? E acho que a terceira coisa é sejam anticapacitistas. Porque o capacitismo estrutural, ele começa dentro de casa. Quando, né, você brincou da história do carro, né, e da minha mãe, minha mãe, por mais que ela não foi capacitista a vida inteira, né, sempre me apoiou, mas era sempre com ela. Então, se ela me apoiava, ela estava sempre junto, né, o porto seguro, ela estava no controle. Tá debaixo da minha asa. Quando eu fiz 18 anos, as coisas começam a mudar um pouquinho, né, a configuração dessa autonomia, né. E aí é muito interessante, porque quando eu resolvi tirar carta, por exemplo, eu sabia que era possível, porque eu já tinha dirigido o carro de uma pessoa que tinha a mesma deficiência que eu, então eu sabia que dava. E falei, mãe, eu quero dirigir. Ela, não, mamãe leva, mamãe busca, eu nunca me neguei a nada, né? E eu falei, mãe, você não é eterna, lembra? Tipo, vamos lá. E ela falou, não, então tá, então eu vou te ensinar. E eu, super parceira, foi lá, adaptou o carro dela, não tinha autoescola que tivesse a adaptação que eu precisava. Ela me ensinou a dirigir, porque a autoescola não se responsabilizou. Fui fazer a prova, ela me ensinou tão bem que eu passei de primeira. Caramba. E aí foi muito engraçado, porque quando eu soube que eu tinha passado, a primeira pessoa que eu liguei foi pra ela, né? E ela ficou em silêncio no telefone. Mãe, você não tá feliz? Tô, filha. Tipo, acreditou, tipo, meu, ferrou, né? Perdi minha filha, né? O que eu fiz que eu ensinei tão direitinho pra ela? Enfim. Não era pra ela passar, né? Não era pra ela passar. Mas, e aí, quando eu passei, era muito engraçado porque eu dirigia com ela do lado. Ela falou, você tem um problema de lateralidade. A gente zoou até hoje com isso. Falou, que problema de lateralidade, mãe? Pelo amor de Deus. Você puxa o carro. Eu falei, mãe, puxa o carro. E aí, ela queria arrumar algum motivo pra ela voltar a ter o controle de me levar e me buscar, né? E ela me seguiu 1 ano, gente. Ela me seguiu 1 ano. Eu ia pra faculdade de carro e os meus amigos zombavam. Falou, você é só uma escondidinha ali na rua. Eu dava risada, porque eu falava, mãe... E ela tinha uma Elbinha e eu tinha uma Paraty branca. E aí eu falava, mãe, você sabia que eu tenho retrovisor? Aí eu falei, eu uso. Você me ensinou? E ela, engraçadinha, não tava atrás de você. Eu falei, não. Eu tava passando por ali, né? Tava na coincidência da vida. Até que um dia ela precisou e eu fui buscar um documento pra minha avó no hospital. E falei, agora pronto, né? Liberou, pelo amor de Deus. Mas é muito engraçado porque a família, ela é muito capacitista num sentimento de proteção, né? Só que esse sentimento de proteção sufoca, tira autonomia, tira liberdade, tira perspectivas, tira um monte de coisa. Então, se eu puder, sim, dar essa terceira dica não sejam capacitistas. Acreditem que seus filhos podem. Se todo mundo faz faxina de domingo... Essa pessoa vai faxinar aquilo que der pra ela faxinar, mas ela vai faxinar. Mas só dá pra limpar aquele negócio ali, tá bom. Tá todo mundo descabelado, suando, mas ela não tá assistindo Netflix. Ela não tá fazendo nada no quarto. Ela tá, da forma como ela pode colaborar... Contribuindo pra aquele momento que tá todo mundo fazendo tudo, né? Então, o poupar demais, o proteger demais, vai fazer com que essa pessoa não possa chegar no máximo do seu potencial, né? E a gente sabe que é por carinho, que é por acolhimento, que é por milhares de sentimentos bons
mas que ele acaba impactando a nossa vida lá na frente. Sim. E em casa é muito importante, né? O Geraldo Rufino veio aqui e ele falou justamente isso. Só que a mãe dele, assim como a sua, ele falou que a minha mãe falava que ele podia. Então ele acreditou, até hoje. E aí ele foi atrás. Mesma coisa. Minhas mãe e meu pai sempre falaram, você pode, vai. Tô aqui. Deu e fui. E, Kátia, pra gente finalizar, infelizmente, porque dava pra conversar mais um tempão, o que hoje você não está tentando e está fazendo? Qual que é o seu próximo desafio aí do momento, ou o que você está fazendo acontecer no momento? Olha, hoje, o que eu tô fazendo é tentar transformar o mundo através de informação, né? Seja por uma rede social, seja por momentos como esse, seja pelas palestras, treinamentos, enfim, por livro. Então, neste momento, eu tô iniciando o meu livro, né? E que eu sempre tive muito medo de escrever, mas que eu tomei coragem. Então, eu vou escrevendo um pouquinho por dia, eu vou ali pegando, né, essas passagens da minha vida, esses momentos que eu acho que são importantes para compartilhar com o outro. Porque eu falo, gente, quem que vai ler a minha história? Eu pensava, né? Mas a cada treinamento que eu dou, a cada palestra que eu dou, que a pessoa fala assim, sabe aquilo que você falou? Me marcou tanto. Eu falava, gente, o que eu falo? Porque eu falo muito com o coração. Sou prova disso. E eu não lembro o que eu falo, né? Aí eu falo, aquilo que você falou me marcou tanto. Eu falava, Jesus, o que eu falei? Né? Então, assim, se marcou, se ajudou a pessoa de alguma forma, é porque faz sentido, né? Então, neste momento, eu tô começando a escrever o livro. Maravilhosa, ansiosa pra ler. Vai ser bem contado o lançamento. Com certeza. É isso, né? É isso. Kátia, quero te agradecer muito pela sua presença, por compartilhar a sua história aqui com a gente, por contar um pouco desses desafios todos. Foi um prazer ter você aqui, né, Saulo? Com certeza, foi uma grande inspiração para mostrar que qualquer um pode fazer e não só tentar, não é mesmo? É isso. Arrasou. Obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço e por escolherem essa pauta, né? Porque não é todo mundo que escolhe. Não é todo mundo que escolhe essa pauta. Sim. Obrigada, Kátia. Obrigada a vocês. Gente, se você gostou desse episódio, comenta aqui no nosso canal do YouTube pra gente trazer mais pessoas, mais histórias inspiradoras. Se inscreve pra ficar ligado nos próximos episódios e busquem as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify. Não Existe Tentar e você encontra a gente lá. Obrigada, até o próximo episódio. E se você tem histórias de pessoas ou conhece alguém que seria muito legal trazer aqui para a próxima temporada do Não Existe Tentar, manda um inbox lá e fala com a gente, tá bom? É isso, pessoal. Abraço e até o próximo episódio.